Muito boa noite, hoje é quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020 e começa agora mais uma edição do Jornal Crítica Nacional. Hoje uma edição especial que não vai trazer várias notícias, mas apenas uma que iremos tratar aqui, que é a confirmação da indicação feita pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do novo nome para o Supremo Tribunal Federal. E para tratar desse tema hoje, nós temos um convidado especial, alguém que nós prestigiamos e por quem temos um cuidado muito especial, que é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que já está conosco aqui em nosso estúdio virtual. Mas dada a relevância do tema, ou seja, a indicação de um novo membro para o Supremo Tribunal Federal, a indicação que foi, por sinal, confirmada de maneira não oficial, mas por meio da fala do presidente Bolsonaro, hoje, durante a sua live, durante a sua transmissão, nós fizemos um texto editorial colocando a posição do Crítica Nacional a respeito dessa indicação, que eu gostaria de apresentar aqui a vocês, uma leitura breve, e após a apresentação desse texto, o deputado Luiz Felipe de Orleans irá entrar aqui no estúdio, irá na tela conosco, para nós debatermos, na verdade, ouvir principalmente o ponto de vista dele, a respeito dessa decisão. Então, eu gostaria de antes apresentar aqui a nossa leitura a respeito. O presidente Bolsonaro confirma o nome de Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro confirmou no início da noite desta quinta-feira a indicação do nome do desembargador Cássio Marques Nunes para a vaga no Supremo Tribunal Federal, aberta pela aposentadoria do ministro Celso de Mello. Cássio Marques Nunes é membro do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para onde foi indicado pela petista Dilma Rousseff por meio do chamado Quinto Constitucional da OAB. Em sua trajetória como magistrado, Cássio Nunes votou em 2015 pela suspensão da deportação do terrorista Cesare Battisti. De viés garantista, comum aos magistrados progressistas e sem qualquer vínculo conhecido como movimento conservador brasileiro, Cássio Nunes tem um bom relacionamento com petistas, especialmente com o governador Wellington Dias do Piauí, e já exibiu, em entrevistas, a sua plena adesão às ideias globalistas. A indicação de seu nome foi celebrada pelos políticos do Centrão, por membros do próprio Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes e Dias Toffoli, por Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, que elogiou a escolha, e gerou um silêncio tático na esquerda, que seguramente está satisfeita com sua indicação. Por outro lado, a escolha do nome de Cássio Nunes para o STF gerou perplexidade e desapontamento entre os conservadores e apoiadores históricos do presidente Bolsonaro. Entre os apoiadores que não criticam a indicação, os apoiadores que não criticam a indicação alegam que a escolha de membros do Supremo Tribunal Federal pertence, na verdade, ao Senado Federal, cabendo ao presidente apenas fazer a indicação, de modo que de nada vale o presidente indicar um nome considerado ideal se este nome não tiver o endosso do Senado. Esse argumento, no nosso ponto de vista, não se sustenta, pois parte da suposição implícita de que a indicação de membros da Suprema Corte pode e deve estar sujeita a negociações políticas. Ocorre que ela não está. A Constituição Federal Brasileira é clara ao dizer que cabe ao presidente da República a prerrogativa de indicar membros do Supremo Tribunal Federal, ficando para o Senado o ônus de exibir razões técnico-jurídicas fundamentadas para a eventual rejeição do indicado pelo presidente. Ou seja, a indicação de um nome para o Supremo Tribunal Federal é uma função nobre do chefe de Estado e não pode estar sujeita a negociações políticas e acordos políticos que são próprios das funções de chefe de governo. Ao optar por colocar o nome do futuro membro da Suprema Corte na mesa de negociações políticas, o presidente Bolsonaro optou por, mais uma vez, abrir mão de suas prerrogativas de chefe de Estado e concordou em unicamente fazer o jogo político. Um jogo político que, ainda que possa representar, talvez, um ganho aparente para o governo em seu esforço de adequação e alinhamento com o estabelecimento político, às custas da agenda conservadora que o elegeu, representa, na verdade, uma derrota para o país, uma derrota que irá perpetuar por anos.
muito além dos anos de mandato do presidente Bolsonaro e dos anos de mandato dos senadores e políticos do Centrão e da esquerda, que hoje estão celebrando esta indicação. Bom, amigos, esse é nosso posicionamento. Eu fiz questão de fazer a leitura aqui, combinei com o nosso convidado, o deputado Felipe, e pela gentileza de aguardar nós apresentarmos o texto, que eu acho importante explicitar aqui a posição do Crítica Nacional em relação a esse episódio. Mas eu vou agora trazer aqui para a tela, o deputado Luiz Felipe de Orleans, que já está aqui. Deputado, muito boa noite, em primeiro lugar, e obrigado por aceitar o convite para vir conversar conosco aqui. Boa noite, Paulo. Muito obrigado aí por estar me recebendo. Eu que agradeço, mais uma vez, por dedicar um tempo a nos atender. E, deputado, bom, nós fizemos aqui a apresentação da nossa posição, e eu gostaria de ouvir de ti, obviamente, como você viu essa indicação, qual foi a repercussão na bancada. Eu conversei com alguns, durante o dia, alguns parlamentares, uma vez que não havia ainda uma confirmação muito enfática, havia apenas uma notícia vazada pela grande imprensa, e nós temos muito cuidado com essas coisas divulgadas pela grande imprensa, enfim, até que hoje, ao final do dia, no início da noite, em sua live, o presidente confirmou, de maneira não oficial, digamos, mas ele verbalizou ali, de fato, a indicação. Então, eu queria ver de ti a tua avaliação preliminar, enfim, o que representa essa indicação para o governo e para o país, né? Eu acho que a questão que está aí é o país, né? Enfim. Então, por favor, deputado. Bom, já vou reagir inicialmente. Eu sou contra essa nomeação. Não acho que foi uma boa escolha. Do que a gente conhece, do que a gente espera como movimento, não está nada condizente com aquilo que a gente esperava do presidente. O presidente tem uma decisão importante a ser feita esse ano. Uma, era essa. Todas as outras decisões não cabia efetivamente a ele, não tinha controle total, domínio total da situação, passava por uma série de outros problemas técnicos e ministros que têm também uma série de inflexões nos temas. Agora, esse tema era exclusivo dele. E era eu diria que uma necessidade de Brasil, para que tenhamos um juiz que esteja na Suprema Corte que defenda a sociedade brasileira, que defenda os interesses da população e que proteja as famílias e que consiga limpar o sistema político brasileiro, que queira botar corrupto na rua, não só na rua, na cadeia, que queira botar criminosos, mantê-los na cadeia junto com os criminosos que foram presos na rua. Então, você tem aí uma situação de dúvida, no mínimo dúvida, mas eu acho que boa parte aí, acho que dos que operam, né, ao menos estão próximos, não tem muita dúvida, né? Nós temos aí talvez por um tempo esse juiz, imagino que vá querer se mostrar um bom mensageiro, ao menos um bom estudante, que vai fazer o seu dever de casa por um tempo. E depois ele tem décadas para reverter aquilo que ele sempre foi. E isso que me preocupa profundamente, porque é uma decisão de Estado sendo tomada de um ponto de vista, talvez, não sei, o presidente que se justifique perante a sociedade e perante a mim. Eu sou irrelevante nesse processo, ele sabe disso. Ele não escuta deputados, não escuta absolutamente ninguém, ele escuta somente a população ou bases da população, segmentos da população que querem fazer dele popular. Então, que ele se justifique junto com esses que estão indignados, que votaram nele, que esperavam uma indicação que seja mais condizente com a missão, que seja mais condizente com a proposta de campanha, porque essa pessoa vai durar mais do que ele como governante. Ele pode ser eleito agora em 2022 para um segundo mandato, depois ele está fora. Pois o caminho dele está livre. Só que eu estou aqui, sou brasileiro, estou aqui, eu quero um bom juiz lá. E cabe a ele fazer essa escolha. Você, cidadão, também devia estar cobrando isso. Queremos um bom juiz lá e queremos juízes ruins fora de lá. E não estamos vendo essa sinalização, infelizmente. Estamos vendo uma sinalização de que o sistema é mais forte, de que o país não vai mudar,
de que não adianta o quanto nós mobilizarmos e nos organizarmos, o sistema vai engolir qualquer representante nosso, não importa o nível de popularidade e de likes e de uma série de coisas que existe aí do ponto de vista de mídia social, que o sistema te absorve e você vai tomar as decisões em função de existir, de você sobreviver no sistema. Aqui, realmente, eu acho que a decepção ela é bem pontual. Infelizmente, esse ponto não vai embora, vai ficar com a gente aí décadas. E se por acaso esse ministro aí for culpado ou envolvido em soltura de criminosos, de corruptos, vamos lembrar bem desse momento, né? Eu acho que temos que aí dar o braço a torcer, claro, não temos saída agora. Imagine, então, vamos lá impeachar. Não tem como impeachar, porque se o Senado aprovar logo na sequência, é quase que inimpeachável. Então, estamos assegurando aí uma dúvida, no mínimo uma dúvida, e não uma certeza, para décadas. Isso não é bom para o Brasil. Isso não é bom para a sociedade que se mobilizou, não é bom para os investimentos, não é bom para nada. Talvez seja bom para a governabilidade, ou do ponto de vista ali de sobrevivência política do governo, talvez seja bom por esse lado. Agora, dos outros quesitos, na balança, não vejo nada positivo. E eu digo aqui com toda a sinceridade, espero que o presidente faça um ótimo governo, espero que ele se reeleja, até porque não vejo lideranças populares o bastante, que assuma esse protagonismo de que ele hoje é o grande propulsor. Então, eu realmente espero isso para o bem do país. Para o bem do país. Agora, entregar decisões que são importantes, decisões de Estado, que vão nos afetar por gerações, sem o mínimo resguardo de entender, ou menos de contextualizar o problema, né? Temos um problema nítido aqui. Temos corrupção endêmica na União, nos estados, nos municípios. Centenas de bilhões de reais jogados no sistema, para fora, de tributos nossos jogados para fora, por causa de uma série de gangues que estão aí no sistema político. Não há Ministério Público grande o bastante, não há Polícia Federal grande o bastante para ir atrás de todos os casos. Somente alguns casos são apanhados, os mais visíveis, os maiores, onde concentrou mais orçamento, mais desvio. Somente esses casos a gente consegue ver. Aí, quando eles surgem, acredite se quiser, tem um pessoalzinho no STJ e no STF, cuja missão é liberar exatamente esses poucos casos que vão para a rua. O resto, e os outros milhares de casos que não foram julgados ou perseguidos ou tramitados de uma maneira para que coloque justiça realmente na primeira plataforma, número 1 do Brasil. Esse é o contexto. Então, neste contexto de que corrupção ela é muito efetiva, muito eficaz e muito bem organizada, coloca-se lá um ministro do STF que, duvidosamente, é contrário a esse esquema todo. Duvidosamente, ele vai ter que se provar como um grande perseguidor de corrupto, um grande perseguidor de criminoso, um que efetivamente quer a prisão em segunda instância, quer fazer a lava-toga, né, dos próprios colegas. Vamos ver se ele está a fim de fazer isso, de encarar uma dessas. É isso que a gente precisa. Precisamos de juiz combatente, não um juiz do sistema. Então, eu realmente estou decepcionado com essa questão, essa escolha. Eu espero estar completamente errado. Espero um dia aqui me corrigindo, pedindo desculpas, mas agora, nesse momento, eu não estou. Eu digo isso com toda a franqueza, me expondo aqui, porque eu sei que os outros deputados, sobretudo aqueles que apoiam a missão do presidente, eu ainda me considero como um deputado que apoia essa missão, mas eu deixo bem claro aqui a minha insatisfação. Não estou feliz. Então, é isso. Paulo, é com você. Abrir para a pergunta, porque não é um momento positivo de jeito nenhum.
Exato, conforme até combinei com o Luiz aqui, não vamos ouvir muito o deputado, é claro, mas combinamos de fazer um pouco de um debate, digamos assim, né, mais comprido, e tentar também pegar perguntas aqui do público. Mas eu queria também ouvir do Luiz um argumento que eu tenho ouvido desde ontem, até de pessoas por quem eu tenho consideração nas suas opiniões, e até vou dizer aqui, uma delas, que é o Alan dos Santos, quem eu gosto muito, amigo meu, enfim, dizendo que o argumento é essencialmente o seguinte: eu estou citando o Alan, porque é a pessoa quem eu considero, a gente dá importância para a opinião das pessoas para quem a gente dá importância, né? Não estou preocupado com a opinião aqui de um petista, sei lá de quem, não importa, né? Enfim, dizendo essencialmente o seguinte: diferentemente de Trump, o Bolsonaro não tem maioria no Senado, que é um fato, que é verdade. Não tem maioria no Senado nem na Câmara. Fato. A indicação passa pelo Senado. Mas, a partir daí, criou-se uma tese, pode ser que podemos chamar assim, eu não chamo de tese, que tese é uma coisa mais sofisticada, mas criou-se uma narrativa, no meu entender, muito, muito fácil de ser refutada, e nós fizemos essa refutação, pelo menos a gente acha que fez, nosso editorial feito até muito corrido agora no final do dia, dizendo o seguinte: até o presidente ele verbalizou essa narrativa, que eu acho muito mais grave, quando ele disse que, na verdade, quem escolhe o membro do STF é o Senado. O presidente apenas indica. Bom, eu não tenho aqui de cabeça, não tive tempo de pesquisar, mas a Constituição Federal ela é clara. Não tenho claro qual o artigo, o texto exato que ele diz, mas ela diz que a prerrogativa de indicação dos membros do STF é do chefe de Estado. O Luiz pode discorrer melhor sobre isso. Vamos lembrar, o sistema brasileiro, o papel de chefe de Estado e de chefe de governo é desempenhado pela mesma pessoa, mas são papéis distintos. Numa monarquia, e o Luiz pode explicar isso, obviamente, o papel de chefe de Estado ele é do monarca, enquanto que o chefe de governo, em geral, é o parlamentar, é o primeiro-ministro, enfim. Mas no nosso regime, desde 1889, enfim, o papel de chefe de Estado e chefe de governo está presente na mesma pessoa. Mas os dois papéis existem. O papel de chefe de Estado ele não deixou de existir. Então, as funções de chefe de Estado, elas, por definição, aí na clássica da história política, do Ocidente, pelo menos, elas são distintas do chefe de governo e estão acima do papel de chefe de governo. Estão acima do embate político, estão acima da negociação política. E quando eu falo negociação, aqui não falo de pejorativo. A política ela é negociação também, né? Não só, mas também. Então, no caso, a indicação de membros do STF é uma função do chefe de Estado. O presidente, no meu entender, eu quero ver a opinião do Luiz a respeito, é claro, sim, não tem maioria no Senado, ponto. Isso é um dado da realidade. Mas, no momento de escolher um membro do STF, sabendo que é uma escolha, como o Luiz observou bem aqui, que não é uma escolha política no sentido daquelas escolhas que o chefe de governo faz, no dia a dia de governo, mas é uma escolha de chefe de Estado que tem implicações que vão muito além do seu período de 1 ou 2 mandatos presidenciais. No caso do atual ministro, ele tem em torno de 50 anos, em tese vai ficar 20 anos, um pouco mais que isso, na Suprema Corte, portanto, transcende a circunstância política do momento da escolha. Portanto, essa escolha tem que se dar por um critério que transcende a política. Ela tem que dar por um critério outro. Então, por que não poderia o presidente fazer a escolha do nome que estivesse, não é alinhado politicamente, no meu entender, mas que estivesse identificado com as expectativas que nós temos do que deve ser um integrante de um membro da Suprema Corte? No que diz respeito à identificação plena com os valores da maioria dos brasileiros, com um rechaço pleno ao ativismo judicial, que é a praga que vem destruindo a nossa democracia nos últimos anos, que está presente majoritariamente no STF, uma praga que, por sinal, do qual o próprio Poder Executivo é vítima, né? Uma vez que, por meio do ativismo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, ele subtrai, né, prerrogativas do Poder Executivo. Por que não fazer a escolha e deixar para o Senado o ônus de, eventualmente, vir a rejeitar, mas ele não pode rejeitar politicamente. Ele tem que rejeitar por meio de um critério técnico. O nome indicado não atende aos critérios que estão descritos na Constituição, que estão lá muito bem delineados. Notável saber jurídico, etc, etc.
Então, um nome como, por exemplo, eu estou citando aqui apenas um exemplo, eu acho que tem outros nomes que estão à altura, como o Dr. Ives Gandra Martins, filho, e outros que seguramente existem, que fosse apresentado, não seria mais apropriado o presidente fazer essa escolha e deixar o ônus, que não chama nem de ônus político, é o ônus institucional do Senado, ter que achar argumentos consistentes com a Constituição para eventualmente vir a rejeitar? O que o senador diria para a sua base e por que ele rejeitou o nome de um jurista como Ives Gandra, por exemplo? Ou seja, ao recusar-se a dar esse passo, o presidente não estaria, de novo, abrindo mão do exercício daquilo que é uma prerrogativa e uma obrigação sua, que é de exercer também o papel de chefe de Estado? Em alguns momentos, a política tem que ficar de lado. Ele tem que tomar decisões que são próprias de um chefe de Estado, onde ali não tem meses de negociação política, tem o interesse do país em longo prazo, que vai um prazo, volto a insistir, além da conveniência circunstancial de um momento para o próprio governo e para seus aliados circunstanciais, né? Eu queria que você conheça um pouco sobre esse aspecto, ou seja, da distinção entre papéis que, na minha avaliação, o presidente, desde em particular, do início desse ano, no contexto da pandemia e outros, essa questão dessa distinção de papéis de chefe de governo e chefe de Estado, onde ele parece ter uma dificuldade de enxergar a necessidade e até uma obrigação de exercer a função de chefe de Estado. Até justificando essa recusa por meio de argumentos que eu acho, como ele apresentou hoje na transmissão ao vivo, que eu acho que são pouco convincentes, né, na minha avaliação. Eu queria ouvir do Luiz um pouco o que ele pensa a respeito disso, até, obviamente, discordar, tendo uma leitura diferente, se for o caso, né? O Senado meramente é um chancelador da decisão do chefe de Estado. Então, a escolha é 100% do chefe de Estado. Ele, claro, que quer escolher e ganhar. Quer escolher e que o Senado aprove. É óbvio que sim. Agora, imagina se ele escolhesse uma pessoa que seria idônea, libada, extremamente tecnicamente qualificada, que dê zerinho acadêmico em volta do juiz do STF, que seria o nosso sonho. Imagine se ele pegasse essa pessoa e nomeasse, e o Senado rejeitasse. A culpa é do Senado. Acho que o Senado que fique com o ônus de ter que se justificar de ter rejeitado uma pessoa perfeitamente adequada, muito melhor do que os outros ministros. Então, acho que isso não tem cabimento em função de passar por um crivo do Senado, ainda por cima do Senado, né? Vamos lembrar que a renovação, o grupo de reformar o Senado, ele é minoritário. Estamos falando ali de 20 a talvez 30 senadores, mas os outros 50 senadores é velha política na veia. Eles são uma vergonha nacional. Eles não querem mudar absolutamente nada. Então, se mudam é um custo altíssimo. É através do toma lá da cá que eles mudam, que eles aceitam privatização, que eles aceitam uma série de coisas. Então, é vergonhoso. Eu, como ativista, eu estou agora me colocando como ativista e não mais como um deputado, porque efetivamente eu estou em dúvida. Eu gostaria de ter certezas aqui de que a nossa sociedade vai estar protegida depois do segundo mandato do Jair Bolsonaro. É isso que eu estou preocupado. Não estou preocupado agora com governabilidade agora, esse ano que vem, ou reeleição, nada disso. Eu estou pensando daqui a 6, 7 anos, e aí? Saiu o presidente Jair Bolsonaro, e aí? Que Brasil é que vai entregar? Ele vai estar popular pra caramba, tenho certeza disso, vai sair vitorioso sempre. Mas e o Brasil? Como é que vai estar o Brasil? Lembrando do que a gente viveu há poucos anos atrás. Ele sabe melhor do que todos nós, mas a gente estava na rua, né, Paulo, e vários outros ativistas, a gente estava na rua, vários anos, até sair a Dilma Rousseff. E nesse processo a gente percebeu que esse Estado, esse estamento burocrático, essa política, ela não quer abrir mão de nada. E a gente não tem recurso nenhum para fazer qualquer interferência. A gente depende dos representantes fazerem um impeachment, depende do jogo interno deles lá, se comporem para ao menos a nossa voz ser escutada um pouquinho. Então veja que a gente está aqui com uma situação de... E o próprio presidente falou, é muito fácil estabelecer uma ditadura no Brasil, efetivamente é. Então, o que a gente está fazendo e o que o presidente está fazendo
para mitigar esse risco, para diminuir esse risco. O que está fazendo? Né? Uma das coisas a serem feitas é colocar o ministro do STF, que são totalmente contrários a qualquer tipo de totalitarismo. Vai botar uma pessoa do instamento, então, que já viu de tudo, passou centenas de bilhões de reais enquanto ele era juiz, ali no STJ, e agora já sabe, tem amigos envolvidos na máquina que viram tudo, eram cúmplices de tudo que se passou. Preocupante isso. Isso que me deixa um pouquinho, como cidadão e como ativista, me deixa preocupado. Eu estou preocupado aqui realmente com o que vem depois, o dia depois de Jair Bolsonaro não ser mais presidente do Brasil. É isso que está me preocupando. E eu estou preocupado exatamente com isso. Por isso que todo o meu mandato, agora vou trazer um pouquinho de foco no que eu faço. Tudo que eu represento, todos os projetos que eu coloco lá, são projetos dificílimos de passar, mas precisam ser escritos, porque são projetos que mudam o Brasil, que tiram o Brasil da mão desse pessoal e transferem, ao menos, criam aberturas para a sociedade poder interferir, para que a gente não tenha totalitarismo, para que a gente não caia numa tirania. Agora, eu gostaria de saber o que o governo está fazendo com relação a isso, nessa missão, ou não é essa missão? Então, eu gostaria que isso justificasse sinceramente, porque essa decisão de hoje era para ser um marco inicial nesse processo de construção de país, que não vai ter mais uma Dilma da vida sendo eleita, não vai ter mais uma dobradinha PT-PSDB enganando a todos para o resto das nossas vidas, sem a gente ter, no mínimo, outras escolhas aí para poder botar dentro do sistema político. É isso que a gente quer ter que mudar. Eu não estou vendo nada nesse sentido. Claro que, muito pelo contrário, não dá para se esperar isso dele também. Tem que ser justo aqui com o presidente. Ele não consegue governar, né? Ele está na mão ali de centrão, o Senado, que ninguém ali apoia ele, STF 100% contrário, a Câmara, um pequeno grupo de deputados só que às vezes se coloca ali como base, e o resto não é base, o resto ele tem que cooptar, e claro que, obviamente, que nenhum projeto do governo é popular perante os outros deputados, senão da própria base. Então, aí, agora também coloco a missão nos ativistas também. Eu acho que no próximo ciclo eleitoral, 2022, oxalá que ele esteja transparente, que o TSE dê uma abertura ainda para que possamos votar e ter escolhas, né, porque isso também está em risco. Espero que vemos a importância de escolher deputados, vemos aí a importância de escolher uma base majoritária para fazer uma grande reforma política, uma grande reforma econômica, uma grande reforma do estamento burocrático, total, pleno, e isso não se materializou nesse último ano de 2018. Era a minha esperança, mas estou vendo que pelo jogo a gente está em minoritário. Talvez, aí não sei, vou dar o braço a torcer aqui, talvez que o Jair consiga compor dentro dessa argamassa dessa matéria-prima, mesmo não sendo pura, mesmo que talvez ele consiga se organizar e coordenar algo que venha a lograr os mesmos resultados. É possível? Estou dando meu braço a torcer aqui a capacidade do próprio presidente e da sorte. Agora, pela lógica, pelo raciocínio que procede de experiências passadas e olhando para frente, como ser humano natural a gente faz esse tipo de análise, não estou muito feliz com essa decisão, me preocupa muito, e eu sinto que estamos colocando em risco aqui tudo o que esses ativistas de 2014 até hoje lutaram, tudo por água abaixo. Precisávamos de um juiz para limpar o STF, para limpar uma série de coisas, para se realmente contrapor e representar esses que até ajudaram a eleger o seu Jair Bolsonaro, e agora eu vejo que não é bem isso que está sendo representado lá. É realmente um problema, eu estou bem preocupado, sim, viu? E vou ser crítico, tá? Desculpa aqui a quem é apoiador fiel, ferrenho, mas eu apoio, sim, eu acho que o presidente ele tem uma missão importante para o Brasil,
eu ainda quero que ele tenha sucesso, que ele faça um bom governo, mas eu vou dizer, eu vou criticar sempre, esse é meu perfil. Eu não vou estar ajudando o Brasil e também acho que não vou estar ajudando o presidente se eu ficar passando a mão, falar, que bonito, legal, poxa, joinha. Não é essa a minha missão, tá? Eu sou bem crítico de perfil, isso me ajuda muito na minha própria vida pessoal e não gosto também que fiquem passando a mão na minha cabeça, dizendo que está tudo bem, porque não está tudo bem, não. Quero coisas melhores, eu sou uma pessoa feliz, mas nunca satisfeito. E nessa questão eu estou infeliz e estou insatisfeito. Então você imagina que temos que fazer muito melhor aí para eu estar minimamente mais em paz aí com a situação. E fica, eu diria que uma missão aqui para os ativistas. Olha, muito, muito, muito mais força e consciência, viu? Acho que na nossa próxima ciclo eleitoral, tudo aquilo que engajou e fez você se mobilizar pelo Brasil, o Brasil ainda precisa de vocês, e vamos tentar criar novas opções, tentar criar outros caminhos para que a gente possa fazer grandes mudanças. E lembrando, vamos lembrar do Legislativo, temos que ter vários deputados. Então, antes de ficar apoiando um cargo executivo visível, olhe para os deputados, quase deputados, olhe para os partidos, que são problemáticos, e tente desestimular alguns votos, tente orientar também na questão de voto legislativo, porque realmente temos um problema aí. Então, vamos adiante, Paulo, vamos adiante. Não estou ouvindo. Agora sim, ativar meu som. Agora está ok. Uma expectativa que nós tínhamos, já na verdade, desde aí de 2013, 2014, que foi adquirindo volume a partir do impeachment da Dilma e depois os movimentos de rua, onde nós nos conhecemos até inclusive, e a coisa adquiriu proporção e que culminou com a eleição do presidente Bolsonaro, era obviamente que a sua eleição representasse, entre outros, primeiro, um fortalecimento do movimento conservador brasileiro, que com suas deficiências, da própria direita de modo geral, vamos chamar assim, né? Vou chamar da direita de modo geral, onde está presente o movimento conservador clássico, uma parcela do movimento liberal clássico, assim por diante, de um lado. Representasse isso e representasse o início de um processo de um enfrentamento. Quando a gente fala aqui em enfrentamento, nós não estamos falando não estamos falando em coisas aventureiras. Estamos falando do início de um processo político, institucional, de um desmonte dessa herança aí de décadas de políticas de esquerda, que gerou um estamento burocrático que nós sabemos muito bem qual que é a sua finalidade última, é preservar a si mesmo, né? Em detrimento dos interesses do país. Agora, o que nós estamos observando parece haver, eu não sei até onde termina a dificuldade, começa a falta de disposição do presidente no enfrentamento a esse estamento, considerando o seguinte: o presidente desfruta de uma popularidade que é inegável. Nós não estamos aqui nos pautando por pesquisas, que a gente nunca deu crédito a elas. Mas você basta ver as visitas que o presidente faz em qualquer lugar do país, como ele é muito bem recebido. Eu acho que isso não... Eu desafio hoje qualquer político, né, a ter a receptividade que tem o presidente nos vários locais que ele vai no país. Isso é mais do que justo e meritoso, porque o governo está fazendo também coisas boas. Isso é inegável. Agora, ao mesmo tempo que ele tem essa popularidade, a percepção que nós temos, isso, na verdade, desde o final do ano passado, e ficou acentuado ao longo desse ano, lembrando sempre o contexto da pandemia, é de que, à medida que a popularidade do presidente cresce, ele, aparentemente, o seu entorno, parece, diz a ele o seguinte, eu estou aqui fazendo uma fala, digamos assim, hiperbólica, né? Que, obviamente, os termos não são esses. Ou seja, olha, a sua popularidade está ótima, continue assim e não crie confusão. É o Bolsonaro Paz e Amor, como foi verbalizado, por exemplo, pelo Jorge Oliveira, né, um dos assessores do presidente. Ou seja, parece que nós temos uma situação em que diminui-se, ou nós não estamos vendo uma disposição de enfrentar o estamento burocrático, de um lado, em que o entorno do presidente parece querer convencê-lo a satisfazer-se, né, a contentar-se com a crescente popularidade. Volto a insistir, uma popularidade que eu acho que é legítima em quase todos os aspectos, de um lado. E, mais ao mesmo tempo, a gente vê, ao mesmo tempo também, uma constante subtração das prerrogativas do presidente.
ele foi proibido pelo STF ele como chefe de governo, chefe de Estado, de estabelecer políticas nacionais para tratar da pandemia. E nós vimos quais foram as consequências disso ao longo desses meses. Ele foi impedido de nomear o diretor da Polícia Federal. Órgãos do governo, existem, digamos assim, argumentações que eu acho que podem ser ouvidas, mas merecem ser questionadas, de que determinados órgãos do governo, não aqueles que são legalmente de prerrogativa própria do presidente, do Poder Executivo, de reorganizar esses órgãos, não pode ser feito, porque isso acarretaria risco de impeachment, como, por exemplo, a existência de uma secretaria LGBT no Ministério dos Direitos Humanos, uma diretoria, algo do gênero, enfim. Ou seja, o tempo todo se diz, o presidente não pode fazer tal coisa porque ou tem risco de impeachment ou não vai ter como fazer isso. E, ao mesmo tempo, sua popularidade cresce. Então, nós não temos aí meio que um jabuti de ciência política. Como pode uma liderança política de popularidade inegável, que tem um apoio também inegável da população, que conseguiu, com o apoio da população, aprovar, por exemplo, uma reforma da Previdência, um tema que é espinhento, que não é popular, de fato, né? Não é um tema que mobiliza paixões nas ruas, né? Fazer a reforma da Previdência, mas que nós fomos para as ruas, em milhões de pessoas, para pressionar o Congresso para a sua aprovação. Até mais ou menos meados desse ano, um pouco mais, um pouco menos, tivemos grandes manifestações, inclusive, principalmente em Brasília, em apoio ao presidente. Então, diante desse conjunto de fatos, o que falta ao presidente para dar esse passo além? Né? O que falta esse passo além para, por exemplo, indicar um nome de outro perfil para o STF? Usar como não vou chamar como de barganha, que não é o termo, mas usar como instrumento para essa sua iniciativa justamente essa popularidade de que ele desfruta. O que impede isso na sua avaliação? Porque a impressão que eu tenho é de que cria-se uma situação no país que ela é quase fantasiosa, né? Quando você tem um presidente com popularidade inegável, com acertos inegáveis também em vários aspectos da sua política, mas, ao mesmo tempo, em que paulatinamente, enquanto isso acontece, paulatinamente as suas prerrogativas constitucionais de exercício do poder vão sendo subtraídas paulatinamente e nada acontece. Até chegar ao ponto, como foi esse caso de hoje, com a indicação para o STF, em que a sua prerrogativa, o próprio presidente abriu mão de exercê-la, ao indicar um nome que, como ele próprio verbalizou, eu acho de maneira muito ruim, que a indicação não é dele, é do Senado, o que, obviamente, uma interpretação que faz o menor sentido. Então, o que você identifica, o que levou a isso? Qual foi o processo que levou a essa situação em que nós temos um presidente popular, que é inegável, que é correto, acho que ninguém tem dúvida nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, é que, paulatinamente, você vê tendo as suas prerrogativas subtraídas, e mais do que isso, chega-se ao ponto em que ele, já de antemão, abre mão da prerrogativa, sabendo que não vai ter como. Percebe? Nós temos, é como se estivéssemos vivendo um impasse, né? Um impasse entre aquilo que é a vontade da maioria dos brasileiros, que o elegeu e que o apoia, é inegável, e, ao mesmo tempo, a maneira pela qual ele se relaciona com a maneira pela qual ele estabelece padrões de relação com esse estamento burocrático, né? Como é que você avalia isso? O que levou a isso também? E que caminhos, né, poderia se ter para sair disso, né? Paulo, é o seguinte, duas coisas. Efetivamente, o presidente ele não tem base no Legislativo, ele não tem base no Senado e não tem base na Câmara. Então, o risco de impeachment dele era quase que 100%, né, 99% de risco de impeachment. E ele sabia disso, efetivamente. Então, se ele não tivesse debelado esse risco, se compondo junto com os partidos do Centrão, esse risco ia se materializar em uma realidade. Então, ele estaria sem mandato agora, estaria passando por um processo de impeachment nesse momento. Isso foi bem nítido, essa troca. O que está sendo bem nítido também na troca é que essa popularidade toda que está acontecendo, ela não é da base que o elegeu, ela é de uma base nova. Estamos falando aí de Norte e Nordeste, que votaram
maciçamente contra o presidente, teve fraqueza naquelas regiões, dominada por assistencialismo, dependência de Estado, comunistas e socialistas dominando aquela região, porque funcionalismo público representa de 40% a 70% da força de trabalho daquela região. Então, se dependesse só do Norte e Nordeste, o país já era um país comunista, em termos já de maneira, eleitos. Então, temos essa dinâmica. Então, ele até foi muito esperto, na minha opinião, de ter ido lá e feito uma série de projetos para romper com essa dominância naquela região, né, tanto Norte e Nordeste. Isso foi espetacular, né, trazer essa popularidade para ele e tirar o que era o do PT. Ele não ia conseguir fazer isso de uma maneira, na minha opinião, até eu me considero aqui liberal, mas acho que ele não conseguiria fazer essa mudança, essa popularidade de uma forma liberal, né? Você liberalizar, desburocratizar e deixar que a economia lentamente gere oportunidades, emprego e renda, e aquilo ofere, ou seja, qualidade de vida e sustentabilidade, etc. Então, o liberalismo demora tempo, então ele não tem esse tempo todo. Então, ele foi lá com políticas assistencialistas, com projetos de Estado, de fazer uma série da transposição do Rio São Francisco, de irrigação, de rodovias, etc. Então, é estatismo, né? Você está investindo diretamente e está tendo resultados diretos. Claro que isso tem custo, óbvio, e acaba estourando na balança, né? No balanço do erário público. Efetivamente, mais tarde a gente vai pagar essa conta. Agora, então, do ponto de vista político, eu acho que ele fez muito bem nisso. Agora, essa troca é necessária? Isso aqui é o problema, porque ele está trocando, ele está deixando de... Vamos lembrar aqui, vamos fazer um juízo de mais longo prazo. A base tradicional do Jair Bolsonaro, quem que é? As forças de segurança, o exército, os policiais e os evangélicos, né? A parte mais religiosa. Olhando aqui de uma maneira mais fria. Isso é o que elegeu o Jair Bolsonaro até 2014. De 2014 a 2018, uma nova base entrou aí no jogo. Lavajatistas, é uma base bem grande de pessoas que querem a Lava Jato. Liberais começaram a entrar como base de apoio. Conservadores, né, que se qualificam aí como olavistas, monarquistas. E um grupo, aí um grupo mais... um último grupo, talvez até em tamanho, mas não menos importante, que eram os bolsonaristas, que é aquele que apoia o presidente, independente de qualquer outro tipo de apoiamento, do que ele faça, qual é o norte ideológico dele, não importa. Vão apoiar o presidente, independente do que ele fala e o que ele faz. Muito bem. Então, neste processo, agora com essa conquista de uma nova base, que nunca foi dele, que era a base do Norte e Nordeste, funcionário público, professores, todos esses que vivem às custas do Estado, estão vinculados ao Estado, tanto como funcionário ou como dependentes do Estado, essa aqui é a nova base que está dando essa popularidade. Essa base que foi secundária à base tradicional dele, que é essa base nova de conservadores, liberais, lavajatistas, essa está sendo sacrificada nessa troca. Será que ele tem consciência disso? Acho que sim, é bem provável que tenha. Então, é uma troca que está se tornando visível, porque é isso que eu acho que ele está vendo que vai garantir um segundo mandato. Para mim, essa análise não é mais por aí, minha opinião, tá? Como é subjetivo, política é tudo subjetivo, todo mundo tem direito a fazer opinião política, eu estou dando aqui a minha, né? Eu suponho que seja isso. Também ele sabe que não vai se constituir novas lideranças para se contrapor ele a um segundo mandato. Isso é bem difícil, a esquerda está completamente senil, né? Falo que a esquerda brasileira é senil, ela é nem arcaica, ela já está velha, caducada, ela precisa se regenerar, novas lideranças, novas propostas, novas narrativas, a atual. Então, dali não acho que vai vir nenhum grande candidato. Centrão, vai vir algum candidato centrão? Muito provável que não. Talvez o centro conspirador, né, que é o PSDB, DEM, esses aí talvez queiram lançar algum candidato, mas o Jair Bolsonaro é o mais forte para ganhar em 2022, não tem a mínima dúvida.
Então, ele sabe que essa nova base de conservadores, liberais, lavajatistas, monarquistas, olavistas, todos esses, não tem muito um candidato, vão votar no Jair Bolsonaro. Então, efetivamente, está garantindo 2022. Ao mesmo tempo que garante 2022, eu acho até que vai garantir governabilidade, sim. Vai ter um benefício. A gente tem visto como o apoiamento do Centrão tem sido efetivo para passar uma série de pautas importantes para o governo. São pautas centrais do conservadorismo? São pautas centrais dos liberais? São pautas centrais dos lavajatistas? Não. Não são pautas centrais de nenhum desses. Talvez aconteça alguma privatização, alguma desregulamentação, desburocratização, talvez uma reforma tributária, talvez uma reforma administrativa, mas ainda não teve aquele impacto. O Centrão ainda não tem. Eu imagino que esse centro conspirador de DEM e PSDB também tirou um pouquinho da força do Centrão, porque ele resolveu não ir, né? Que é o DEM, PSDB e PMDB. Esses resolveram sair da base do Centrão, então o Centrão não está com aquela maioria toda para poder também assegurar essa governabilidade toda. Então, enfim, eu estou achando que as trocas não estão valendo a pena, é isso que eu queria dizer. Eu acho que houve aí uma parceria com o Centrão e o Centrão diminuiu de tamanho. Então, toda essa governabilidade, tudo, será que ainda vale toda essa pena, essa troca de base, esse desgaste que vai ter com essa base conservador-liberal? Eu não sei se vale a pena. Eu não acho que nem deveria haver essa troca, né? Eu acho que daria para compor tudo numa coisa mais ampla. Mas isso sou eu olhando de fora, ele lá como agente, e eu vejo isso, de fato, dando aqui um braço a torcer ao presidente. Porque eu vejo como é difícil, né? As variáveis são 360 graus, né? De todo lado, e é esférico. Então, também tem um eixo YZ e Z. XY e o eixo Z, né? Tridimensional os desafios. Então, eu vejo como é difícil você priorizar quando você tem as demandas vêm de todos os lugares. Então, isso realmente pode estar pesando ali na composição. Então, acho que, enfim, resultado aqui, nós ficamos para escanteio, Paulo, ficamos aqui secundarizados aqui no processo. Isso aqui é a verdade. O que o ativismo fez, o que a gente pensa, está valendo menos do que a popularidade do Norte e Nordeste e o apoiamento do Centrão. Essa que é a verdade. Parece que essa é uma leitura um pouco corrente também em alguns meios, né? Ou seja, de que uma troca, né? Na verdade, né? Essencialmente isso. Agora, Luiz, uma pergunta bem objetiva. Você avalia que, na verdade, assim, há um prazo para isso tudo, né? Ou seja, o ministro Celso de Mello ele vai afastar-se formalmente, definitivo do STF, se não me engano, dia 13 de outubro, uma coisa assim, 2 semanas, mais ou menos. Existe você cogita, até em função das discussões que estão havendo entre apoiadores, alguma possibilidade ainda que remota do presidente vir a reconsiderar essa escolha? E a segunda pergunta também, na base parlamentar, ou seja, junto aos parlamentares apoiadores históricos do presidente, enfim, como que essa escolha repercutiu, até onde você pode dizer, obviamente, há parlamentares que estão, eu sei de alguns parlamentares que estão nas redes sociais justificando, expressando o seu ponto de vista, né, que é um direito parlamentar, obviamente, fazendo a justificativa dessa escolha. Mas no conjunto da base, qual foi no caso dos parlamentares, como que eles receberam, digamos, essa escolha? Foram consultados, embora a maioria da base ela é de deputados, né, então não vai interferir no processo no Senado, mas como que receberam isso e se você acredita que é possível, em função das discussões que seguramente vão ocorrer em função dessa escolha feita, se existe a possibilidade, talvez remota, do presidente reconsiderar em função da reação dessa base. O que você acharia a respeito disso? Eu adoraria que ele reconsiderasse. Eu acho que isso também seria outro desgaste em outro nível, não conosco, mas com outras expectativas aí formadas do outro lado. Como é que a base recebeu? A base, eu digo, dos deputados, né, que estão vinculados ao presidente.
Eu não quero falar por eles não têm se exposto com relação a esse tema, por razões óbvias. O presidente exige uma lealdade canina, então os deputados tendem a honrar isso. Eu não quero dizer, claro, mas claro que há desafetos, não tem a mínima dúvida sobre isso. Eu estou colocando aqui em público isso porque esse sou eu, essa é a minha personalidade. Eu não quero deixar transparecer que está tudo bem. Não estaria ajudando a sociedade se eu estivesse dizendo que está tudo bem e que foi uma boa decisão. Não foi. Na minha opinião, não foi uma boa decisão. Então, eu estou deixando isso bem claro, porque isso sou eu. Posso ser até ali, não ficar de bem, eu não estou nem aí com isso. Pô. Eu quero ver o país se blindando contra comunismo e socialismo, quero ver o país não caindo no risco de virar uma ditadura venezuelana, bolivariana, de ter aqui, vai fazer parte da Ursal e todo aquele calhamaço de planejamentos que ele já tem. Nós, direita, nós não temos nenhum planejamento de nada. Nós não temos visão do problema, nós não temos objetivo comum para sair desse problema, nós estamos só reagindo, só reagindo. Então, isso também está me frustrando até como parlamentar, e obviamente que eu estou me imbuindo aqui de talvez entregar alguma coisa, mas obviamente que eu não sou o canal efetivo nesse momento. Né? Então eu tenho que pedir para o presidente fazer e que ele corresponda a isso. Eu tenho certeza que ele também não quer isso. Eu tenho certeza que ele também odeia o comunismo, o socialismo, todos os horrores que esses sistemas criam numa sociedade. Eu tenho certeza disso, que os intentos dele são perfeitos. Agora, as ações e como ele julga, como ele deve agir conforme os desafios pontuais, isso posso abertamente falar sobre isso. Não acho que a gente está 100% alinhado nas ações. Acho que a gente está 100% alinhado nos intentos. Isso eu me alinho perfeitamente com o discurso dele. Agora, com as ações eu tenho que criticar. Então, como que os outros deputados estão vendo isso? Eu imagino que eles eventualmente saiam à tona aí, vocês cobrem deles como é que deve ser a postura deles. Alguns não querem se manifestar, alguns vão se manifestar favoráveis, vão tentar justificar. Eu não acho que é justificável essa decisão, sinceramente, não acho que é justificável. Então, acho que melhor nem falar nada. Agora, se há uma chance de reversão, sincero, isso é conjecturação, Paulo. Eu não seria capaz aqui de te informar de uma maneira apropriada e estaria prestando algum serviço aqui para todos que estão assistindo. Não estou escutando. Sem meu áudio. Agora sim. Eu vou ler um comentário brevíssimo aqui, de um tweet, para a gente perceber como que o momento político está um verdadeiro twist, né? Um giro de 180 graus, e para muita gente com dificuldade de compreender. Um tweet que diz o seguinte, do Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil saúda a indicação do desembargador federal Cássio Nunes Marques para ocupar a vaga de ministro do STF. O desembargador possui todos os pressupostos constitucionais numa trajetória honrada e de reconhecida eficiência. Ou seja, nós estamos vendo aqui a indicação sendo saudada por uma pessoa cuja trajetória, o Luiz pode falar um pouco também, é claro, inclusive à frente da OAB, está claramente em rota de colisão com aquilo que o movimento conservador brasileiro, a direita brasileira, vem fazendo desde 2013 e 2014, e que culminou com a eleição do presidente. Então, acho que manifestações como essa dele, do presidente da OAB, e de outras figuras desse mesmo espectro, digamos, elas são indicador de que nós temos uma situação hoje, no mínimo, de uma inversão total de expectativas, né? Porque o que nós esperávamos hoje era ter a indicação de um nome que estivesse sendo contestado pelo estamento burocrático, mas que estivesse sendo saudado e apoiado, até se preciso for nas ruas, pelos apoiadores do presidente, para que o Senado o endossasse. Porque tem um aspecto, para encerrar esse tópico, não combinamos tratar de um tema seguinte, que eu queria que você discorresse um pouco sobre isso.
a possibilidade do Senado rejeitar um nome indicado pelo chefe de Estado para ocupar o STF, ela não pode se dar por razões políticas. O Senado teria a obrigação, com a Constituição, de elencar razões ancoradas nos requisitos colocados pela Constituição para um brasileiro exercer o papel de juiz da Suprema Corte, de ministro, né, como chamamos aqui, do STF. Ou seja, esse ônus deveria ser do Senado. Portanto, quando o presidente faz isso, que nós comentamos no nosso editorial até, decide dar um contorno político à escolha, ou seja, a escolha vai ser aquela que vai se conformar, digamos assim, ao arranjo político hoje existente, mas uma escolha que vai estar valendo, alguém fez as contas aí, para os próximos 27 anos, né? Uma vez que pela idade do indicado e o tempo de permanência na Suprema Corte, e a gente espera que nada de mal aconteça a ele, que ele viva mais 27 anos e além disso, obviamente, ele, então, estamos tratando aqui de uma decisão que vai para um prazo de 27 anos. Então, de um lado, você tem o elogio do presidente da OAB, o silêncio, eu acho que tático, né, de boa parte da esquerda, o elogio do Centrão, das figuras de expressão do Centrão, além, obviamente, de manifestações muito simpáticas aí por parte da grande imprensa. Quer dizer, isso acho que é um retrato muito fiel dessa inversão de expectativas que se colocou no país nesse período. Eu estou convencido ao longo desse ano, mas que agora está culminando, né, com esse momento em que esperávamos o presidente tomar aquela decisão, acho que como bem disse o Trump, o presidente norte-americano Donald Trump, que diz que tem duas decisões importantes que um presidente americano toma, que é declarar ou não guerra e escolher um membro da Suprema Corte, né, do caso dos Estados Unidos. Nós, felizmente, há mais de um século, né, se não me engano, não temos problemas de guerra, né, exceção da Segunda Guerra Mundial. Enfim. Então, o Brasil não declara guerra acho que a ninguém há mais de um século. Então, portanto, essa decisão se torna mais importante do presidente, né, a indicação de um membro. E nós estamos vendo agora, de maneira quase inacreditável, o seu indicado ser aplaudido pelas figuras mais expressivas do estamento burocrático e tudo aquilo que há de pior na história recente do país, e sendo questionado por pessoas como nós, que eu acredito que tivemos aí algum papel no período recente da história do Brasil, que inclusive que levou à própria vitória do presidente. Né? Queria que você comentasse um pouco isso, para a gente até ir no final desse tópico, e depois passar outro que nós tínhamos combinado aqui, né? Por favor. Sim. Olha, acho que até para encerrar esse assunto, né, Paulo, eu acho que, enfim, eu temo me repetir aqui, mas eu acho que a visão de você ter um juiz que vai durar tanto tempo, você tem que fazer um crivo e talvez até uma discussão mais ampla antes de fazer uma nomeação, justamente em função de você estar fazendo uma decisão de Estado. Essa pessoa vai virar um pilar de sustentabilidade ou de implosão do Estado de Direito no futuro. E você tendo aí todos esses... Você já vê como você mesmo colocou, os apoiamentos que existem para a nomeação desse juiz, vêm todos da esquerda. Então, o passado dele já está sendo validado por todos da esquerda. Então, agora, qual é a aposta? A aposta é que, de agora em diante, ele entrando para o STF, ele não vai ser esquerda. Ele vai ser outra coisa. Vai ser uma outra proposta, que está alinhada com o mandato e as promessas do presidente. E com aquilo que, por tabela, nós que apoiamos e votamos nele. Então, acho que é exatamente isso que está incongruente e que está suscitando toda sorte de dúvida do nosso lado e toda sorte de certeza do lado da esquerda. E isso deixa todo mundo muito preocupado, porque é exatamente no período subsequente aos mandatos do Jair Bolsonaro que eu particularmente estou preocupado. É isso que está me deixando nervoso. Enfim, aqui, sob o risco de estar me repetindo. Então, temos um problema aí, Paulo. Eu acho que esse tipo de decisão e processo decisório de escolha de pessoas,
Eu confio na intuição do presidente. Isso eu já vi essa intuição funcionar. De fato, ele tem um conhecimento da máquina pública e do traquejo político muito superior a qualquer coisa que eu vá falar aqui. Muito superior. Ele já viu várias vezes as coisas acontecendo, sabe onde que vai ser bom, onde que vai ser ruim, para ele pessoalmente, ou mesmo para um contexto. Agora, do nosso ponto de vista, daquilo que a gente conhece, né, Paulo, não sei se ele conhece, se o presidente conhece tão bem, né, porque nós estivemos em passeatas desde 2014, nas ruas, eu perdi a conta, sincero. Se eu falasse um número aqui de 2 dígitos, talvez seria mais quase chegando aos 3 dígitos. Então, eu diria que a gente, de certa maneira, viu o que é você fazer mobilização sem ter apoiamento político, de partido político, de máquina pública, de centrão, de tudo isso. Foi espontâneo. E como é difícil você fazer isso, como é difícil fazer mudança política no Brasil. Agora temos aí uma série de deputados e um executivo que vem com essa missão das ruas, né, quase que direto na veia, e estamos tomando decisões contrárias. É isso que está gerando toda essa dicotomia. Então, eu espero que eu esteja, mais uma vez, espero que eu esteja errado, espero que todos que estejam aí com medo e criticando, assim como eu estou, também estejamos errados, que essa nomeação seja efetivamente algo bom para o Brasil. Agora, corremos o risco também dele não passar no Senado, por questões meramente políticas. Há um grupo no Senado que chama-se Reforma Senado, ou que está olhando com mais rigor esse tipo de vínculo com o STF, como é que funciona esse jogo. Eu acho que essas chancelas do Senado têm crescido em termos de função, porque antes o juiz era nomeado pelo Poder Executivo, o Senado praticamente não fazia nenhum tipo de questionamento. Quem sabe agora fácil, quem sabe agora o próprio Senado rejeita, numa revirada até que meio à la brasileira, né? É bem possível. Então, vamos ver como é que o jogo se desenrola, Paulo. Eu não poderia te informar mais sobre isso, por pura ignorância desse tema nesse momento. Estou só aqui ventilando minha opinião do que eu considero e o que a gente perdeu em oportunidade nesse momento. Tá? Eu acho que não precisava do desgaste e poderíamos estar valorizando juízes extremamente técnicos que estão aí como ativistas, participaram de todo esse processo político, foi muito bonito, da história do Brasil.